Telespectadores do programa Mundo Animal, é um grande prazer começar mais um programa Mundo Animal, aqui pela TV Mundi, no www.tvmundi.com.br. Se você tem uma crítica, uma sugestão de pauta, queira falar com a gente, mande um e-mail, mundianimal@tvmundi.com.br. Bom, hoje o assunto é sobre o dono. Nós vamos falar sobre a psicologia do dono, do proprietário do animal. E para falar sobre esse tema, nada mais, nada menos que a doutora Cláudia Castro Alves, psicóloga clínica, que inclusive faz atendimentos lá no meu consultório em relação ao dono do animal. Olá, Cláudia, tudo bom? Olá, Marcos, tudo bem? Tudo ótimo. Cláudia, conta pra gente o seguinte, o que acontece com o dono? Por que ele se apega tanto ao animal de estimação dele? Bem, o animal de estimação, na realidade, ele é assim, uma verdadeira escola de amor. É onde o amor acontece naturalmente, incondicionalmente. Então, hoje em dia, para as pessoas que estão com dificuldade de relacionamento, na realidade, elas acabam se humanizando muito mais quando se relaciona com o animal. E isso acaba projetando para as outras relações também, na maioria das vezes. Exceto as exceções, onde a gente aí entra com os nossos trabalhos, né? Até que ponto, doutora Cláudia, essa relação é saudável e até que ponto ela envolve algum tipo de transtorno ou patologia? É extremamente saudável, mas quando a pessoa tá com muita dificuldade de se relacionar com outro, com o ser humano, ela acaba projetando tudo no animal e aí pode se tornar uma patologia, é muito ruim. Na verdade, você ter um animal é extremamente saudável, é uma verdadeira escola. Ali você vai estar aprendendo, até para os homens, né? Tem muita coisa, a mulher sabe cuidar, o homem não sabe. E na realidade, quando se trata do animal, homem e mulher cuidam muito bem, tanto quanto. Quer dizer, então aí mostra uma razão, a razão pela qual, na realidade, não existe essa que a mulher sabe cuidar melhor do que... Ela tem certos aspectos que ela faz melhor do que o homem, mas que, na realidade, ambos podem fazer e ambos devem desenvolver. Cai por terra, inclusive, a ideia de que a mãe cuida mais do filho do que o pai. Não, isso não é real. Não é real. Isso não é real. Ambos têm essa responsabilidade, esse compromisso e essa capacidade, né? E então a relação com o animal fica isso muito em evidência. É importante você perceber agora, começar a observar o como você se relaciona com o animal, até consciência dessa relação com o animal para você levar isso para a tua vida. Agora, quando fica muito focado, quando tudo é um animal, quer dizer, eles acabam se identificando de tal forma que assim, acaba desenvolvendo doenças, tanto para um quanto para outro, né? Tanto o animal quanto o proprietário do animal, ele acaba também desenvolvendo doenças, e aí é o caso da gente estar intermediando. E isso quem percebe muito é justamente os veterinários, né? Assim, vocês são verdadeiros psicólogos, na realidade. É verdade. Às vezes chega casais no consultório e falam assim, doutor, nós casamos agora, o mês passado, e decidimos que nós não vamos ter filho, compramos um cachorro e o senhor vai ser o nosso pediatra. Eu rezo, né, numa hora dessa. Eu falo, meu Deus, e agora? Tá errado, né? Tudo errado, né? Eles poderiam até ter o animal e pode até ter uma relação muito próxima, mas não a colocação do animal no lugar do filho. Exatamente. Isso é muito delicado, né? Não é esse o objetivo, pelo contrário, é como eu disse. Você tem um animal, é uma verdadeira escola de amor, de relação, de cuidado, de parceria, né? Existem muitos casos onde o animal, ele salva as pessoas, a gente sabe disso, quer dizer, já estava lendo antes até para me preparar para essa entrevista, assim, situações onde a pessoa estava tentando, ela estava tão desesperada, ela queria se suicidar, e aí o cachorro ele ficou assim extremamente raivoso, né? E a pessoa não teve coragem de se suicidar, ela mudou, porque assim numa situação de muita depressão, o que desperta a pessoa é justamente uma situação de raiva de um outro elemento dentro da relação. Então, quer dizer, eu achei isso fantástico, né? E existem muitos outros casos onde as crianças têm problemas de saúde, tem crises, e aí de repente o animal ele vem, ele está sempre por perto, ele percebe, muitas vezes ele antecede a crise da criança, de crianças que têm problemas epiléticos, enfim, eles antecedem, já avisa que ela vai ter, porque ele sente, né? A relação assim, ela é tão fantástica que ele sente, e aí ele acaba servindo como um termômetro dessa situação toda, né?
parafraseando Hipócrates, que dizia que a diferença do remédio e do veneno é a dose, isso também tem relação com o amor que as pessoas sentem com os animais, né? Quer dizer, uma relação sadia, ela pode se tornar uma relação doente em função do excesso, que inclusive não faz bem para ambos. Exatamente. Eu vejo no animal o quanto essa relação é maléfica para ele. Para as pessoas também, né, doutor? Com certeza. É necessário ter um equilíbrio aí, né? A gente precisa estar equilibrando, se olhar o outro como uma lição mesmo e equilibrar a situação à medida do possível, né? Nem de mais, nem de menos. É o caminho do meio sempre, né? As pessoas, você falou do amor incondicional, né? Amor incondicional é amar sem condição, né? Você ter um animal é muito importante porque muito diferente de uma companheira ou um companheiro que vai ter uma crítica em relação às suas atitudes. E o animal não tem. Exato. Ele aceita tudo. Exatamente. Será que é por isso que ele faz tanto sucesso? Com certeza. Com certeza. Justamente essa é a razão pela qual o animal, assim, é muito bem-vindo, né? Assim, as pessoas ficam muito satisfeitas, muito felizes, porque hoje em dia, ainda mais na situação do dia hoje em dia, que assim, todo mundo vive um estresse muito grande o tempo todo, não percebe o que está acontecendo, fica tudo no mental, no virtual. Então, quando passa para a relação com o animal, ali fica muito claro, né? Assim, a questão do afeto, que ele está sempre pronto para você. Ele está sempre disposto, está sempre alegre, ele não fica com essa, não fala, hoje eu não quero brincar com você, hoje eu não quero me relacionar com você. Não, ele está sempre aberto, ele está sempre disposto. Não tem a coisa do controle, né? Assim, o ser humano, ele quer controlar tudo. E aí é que ele provoca o próprio problema, né? Assim, não tem como a gente controlar o todo, a gente tem que deixar o outro. Quanto mais a gente deixa o outro funcionar naturalmente, mais a gente recebe dele. Né? E não o controle, você querer que a pessoa seja como você quer que ela seja, não é assim que funciona, não é isso as relações. Então, assim, por isso que eu vejo a relação com o animal uma verdadeira escola. Mas é uma escola que a gente tem que estar observando com consciência, para você realmente aprender com ele, né? Até para que seja uma relação sadia, né? Eu me lembro nesses 20 anos de consultório, me lembro de vários casos em que a mãe comprou, adquiriu um animal em função de uma orientação psicológica. Onde a criança tinha um grau de ansiedade, ou era agressiva, não estava indo bem nas notas lá da escola. E com a presença do animal, todos os casos, eu não me lembro de nenhum, em que a mãe não relatou melhora do comportamento da criança. Eu também creio nisso, e não só para a criança, né? Para o adulto também, nas duas situações. Né? É muito bom também, tanto para o adulto quanto para a criança, a gente ensinar que, por exemplo, no momento de estresse, no momento de ansiedade, quando ele está assim, de muita aflição, de muita tristeza, ele, quando sai para uma atividade qualquer, que vai ser que provoca uma certa ansiedade para a criança ou para o adulto, lembrar do animal no momento que está brincando. Isso, assim, tranquiliza à distância. É mesmo? Então, qualquer situação, você está com ansiedade, está com medo, está com estresse, lembra de uma situação que foi muito agradável com o seu animal. Isso também é super saudável, assim. É simples, natural e traz um grande benefício. Então, no dia a dia, isso acontece tanto para a criança como para o adulto. Então, se a gente for passar uma situação, digamos, mais aflitiva, basta pensar em momentos em que você está interagindo com o seu animal, você relaxa. Exatamente. Olha que grande dica. Não é? Simples, né? É simples assim. É simples assim. É simples assim. Telespectadores do programa Mundo Animal, muito interessante essa questão da psicologia do dono. Interessante e importante. Tanto que a doutora Cláudia, ela faz lá os atendimentos lá no meu consultório, justamente em função dessa necessidade de uma abordagem feita por um profissional que, de fato, consegue lidar da forma como a doutora Cláudia ela lida com essa situação. Né? Muito interessante, inclusive. Bom, estamos concluindo o primeiro bloco. Doutora Cláudia, eu gostaria de fazer uma pergunta e depois, em seguida, a sua resposta para o segundo bloco. E com relação às perdas, né? Quando o animal morre, né? Aliás, essa é uma questão, um problema que o veterinário tem, né? Tem casos que a gente pensa assim, nossa, se morrer esse cachorro vai dar um problema danado, né? A gente às vezes fica mais preocupado com o dono do que com o animal. Gostaria de abordar esse assunto no próximo bloco.